Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, estávamos agora há pouco vendo este exemplo. Ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. E aí, como um belo texto narrativo, a intenção sempre é mostrar quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou e como foi. Se o foco narrativo for em primeira pessoa, do singular ou do plural, tanto faz, obviamente estaremos diante de um narrador personagem, porque quem conta a história participa dessa história. Vou dar um outro exemplo. Suponhamos que eu faça parte agora. Eu, o meu amigo Fernando e o meu amigo Fabrício. Aí eu vou dizer assim, ó, que numa sexta-feira à noite, num bar chamado Hooligans, no centro da cidade de Cascavel, eu, Fernando Pestana, Fabrício Dutra, resolvemos comemorar a aprovação dos nossos alunos no concurso. Pá, beleza. Então, olha só. Numa noite de sexta-feira, eu já estou colocando um quando. Eu poderia ser até mais específico, mas não tem essa necessidade, porque essa especificidade pode aparecer depois, a posteriori, dentro do texto. Então, ó, numa noite de sexta-feira, num bar chamado Hooligans, no centro da cidade de Cascavel, então já coloquei o quando e já coloquei o onde. Eu, Fernando e Fabrício, ou Fabrício, Fernando e eu. E eu vou explicar o porquê disso. Eu vejo muitas pessoas assim na dúvida. Professor, eu tenho que falar necessariamente Fabrício, Fernando e eu? É a forma correta? De onde surgiu isso? Surgiu do seriado Chaves, quando o professor Girafales repreendia o Chaves, ou o Kiko, ou a Chiquinha, numa frase que ficou bem marcada na época, quando ele dizia assim: o burro sempre vem na frente. Quando o Chaves dizia Kiko. Não, eu, Kiko e Chiquinha. Aí ele dizia: o burro sempre vem na frente, porque ele queria dizer que era para colocar Kiko, Chiquinha e eu. Na verdade, isso não tem respaldo gramatical. É uma questão de gentileza, por exemplo. No caso, ele deixaria os outros irem em sua frente e se colocaria em último, como uma questão de respeito. Mas isso não tem justificativa gramatical. Então, eu posso dizer Fernando, Fabrício e eu, ou eu, Fabrício e Fernando. Não tem problema nenhum. Aí vamos lá. Já apresentei o tempo, ou seja, o quando, já apresentei o espaço, ou seja, o onde, e já apresentei o quem, ou seja, os personagens. Agora vem o como, que é o enredo. E o que seria esse como? O que seria esse enredo? É o próprio desenrolar da história. Então eu diria que nós resolvemos comemorar a aprovação dos nossos alunos na prova do concurso público e que foi muito legal, foi muito bacana. Lá o Fabrício acabou exagerando um pouquinho mais, bebeu além da conta, deu teto preto e no fim da noite, Fernando e eu precisamos levar Fabrício carregado para casa. Pronto, acabou a história. Mas eu falei em primeira pessoa, eu falei nós. Então, ó, nós nos divertimos muito. Pronto. E claro, falei do Fabrício, falei do Fernando em terceira pessoa. Falei porque eu quis falar sobre eles também. Quis colocar os nomes, quis apresentar, mas eu coloquei o texto em primeira pessoa. Então, isso é um narrador personagem. E por que é importante a gente entender essa estrutura? Porque o conhecimento de mundo faz toda a diferença. Então, imagina só numa prova, o camarada destacando o trecho de um romance, pega um Dom Casmurro, pega um Memórias Póstumas de Brás Cubas, pega um Quincas Borba, pega um Vidas Secas, pega um Sagarana, sei lá, coloca um texto aí bem já conhecido, um clássico
da língua portuguesa, da literatura, e vai lá e coloca na prova um trecho. Caramba, se você tiver lido o texto, se você tiver lido aquele livro, você vai tirar de letra. Mas e se você não leu? E aí? Como é que fica? As marcas, as pistas textuais vão te mostrar se o narrador participou ou não da história. Então, mesmo não lendo aquele livro, você vai saber que o narrador ali é personagem, porque a pista vai ser a primeira pessoa. Agora, continuando aqui, ó, vamos para a nossa próxima estrutura, que é o narrador observador. Veja que a narração vai ser em terceira pessoa. Então, o foco narrativo é a terceira pessoa. Quando a gente fala terceira pessoa, é do singular ou do plural, tá? Ele ou eles. Então, veja aí o exemplo. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Existem as estruturas. Vou dar um outro exemplo similar ao que eu acabei de dar agora, só para ganhar corpo. Só que neste momento eu não vou me inserir na história. Eu não vou participar. Apenas Fernando e Fabrício vão participar da história. Então eu vou dizer que numa sexta-feira à noite, no centro da cidade de Cascavel, num bar chamado Hooligans, Fabrício e Fernando resolveram comemorar a aprovação dos alunos na prova do concurso. Lá no bar foi muito divertido, eles beberam muito, encontraram alunos, né? Já vai mexendo aí um pouco a história. Fabrício acabou exagerando demais, bebeu um pouco além da conta e Fernando precisou levá-lo para casa carregado. Ponto. Acabou. Teve o quando, teve o onde, teve o quem e teve o como. E aí você pode pensar, teve o personagem, teve o tempo, teve o enredo, teve o espaço, teve tudo. Tudo, 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 tudo bonitinho. Só que agora o foco foi em terceira pessoa. Mas vocês viram que o objetivo foi apenas contar a história? Direto ao ponto. Essa é a grande diferenciação que a gente vai fazer aqui entre o narrador observador e o narrador onisciente, já que ambos se apresentam em terceira pessoa. A diferença é que o narrador observador, ele é mais objetivo, vai direto ao ponto. Agora, vocês vão perceber como é que vai se comportar o narrador onisciente. Daqui a pouco eu volto aqui para fazer uma anotaçãozinha nesse narrador onisciente. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Olha aí no teu materialzinho. Narrador onisciente. Questionável. De cara, por que questionável? Porque nem todos os autores falam sobre o narrador onisciente. Alguns só falam sobre dois, o narrador personagem e o narrador observador. E, obviamente, esses autores que falam assim, eles são bem objetivos, porque eles pensam, participa da história é personagem, não participa da história é observador. E acabou, tá de fora, tá olhando, sabe o que está acontecendo? Ah, então é observador. Mas existe o narrador onisciente, questionável exatamente porque não são todos os autores que falam sobre isso. Mas um autor bem famoso, bem consolidado, o Evanildo Bechara fala, por exemplo. Então aqui, ó, narração em terceira pessoa com comentários sobre o passado e o futuro da narrativa, além de análises dos pensamentos das personagens. Ou seja, esse cara realmente sabe tudo. Quem tem alguma vivência religiosa sabe o que significa onisciente. Por exemplo, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Onisciente porque ele sabe realmente tudo. Não é um camarada que está apenas observando o que está diante de seus olhos. Ele vai além. Ele sabe o que está aqui, ó, no pensamento do personagem. Não é só o que o personagem executa fisicamente, é o que o personagem também executa
em seu íntimo, em seu âmago, em seus sentimentos. Aí você vai falar assim: ah, mas isso daí foge muito da realidade, pô. Isso aí tá muito distante do nosso mundo real. Não, devagar com a dor, devagar com a dor. É como se eu fosse, por exemplo, seu melhor amigo, ao ponto de saber o que você está pensando, ao ponto de saber se você contou uma mentira ou uma verdade numa determinada situação. Imagina só, você vai comigo e com outros amigos nossos a uma boate. Vamos supor que todo mundo seja solteiro nesse momento. E aí você foi ao banheiro e quando voltou, já voltou contando história. Rapaz, essa boate tá demais. Na ida eu fiquei com umas três. Na volta, mais três. Aí, né, eu vou falar assim, tem certeza, irmão? Aí você, tenho certeza. Falei, não foram as mesmas três? Não, foram três diferentes. Hoje aqui tá florido. 6 mulheres só nessa ida ao banheiro. Aí, o cara que participa da história, tô lá. Eu não vi a tua trajetória. Eu não sei se você realmente ficou com três na ida e três na volta. Cabe a mim acreditar ou não acreditar. Mas como eu estou participando da história e eu fiquei ali paradinho, eu não fui com você. Agora e o narrador observador? O narrador observador, ele sabe todo o teu trajeto. Ele está observando. Ele está observando. Ele vai ver se você ficou ou não com três na ida e três na volta. Ele vai saber se aquilo é mentira ou não. Ele vai saber. O observador já sabe. O onisciente, ora, esse vai além. Ele sabe se é verdade ou mentira, e se é mentira, ele ainda sabe por que você inventou essa mentira. Porque ele vai entrar aqui, ó, na tua cabeça. Ele vai trabalhar os teus pensamentos e as tuas perspectivas temporais. Ele tem noção sobre o passado e sobre o futuro. Talvez ele saiba, caso seja mentira essa situação, o que é bem provável, o que vai acontecer? Ele vai saber o porquê dessa mentira. Ah, ele está contando essa mentira porque esse grupo que está aqui geralmente o coloca à prova, e aí, como forma de afirmação, ele quis mostrar que conseguiu, não sei o que lá, mas amanhã já é um novo dia, ele está preocupado com essa mentira que contou, porque algumas meninas alguns dos amigos quiseram ver quais são as meninas. Aí ele falou, não, hoje tá lotado, tá lotado, tá lotado. Aí, mas era como? Ah, era uma loirinha de olho azul. Rapaz, eu sei, trabalha comigo, minha amiga. E aí já começa a traçar o passado, o futuro, o pensamento, as reflexões. É uma coisa mais profunda. Esse texto vai dar uma floreada. Aí olha aqui o exemplozinho que a gente tem. Maria acordou cedo, tomou café e foi pedalar. Mas não. No final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Vamos voltar ao exemplo que eu estava trabalhando aqui do Fernando e do Fabrício. Vou falar em terceira pessoa. Vamos lá. Numa sexta-feira à noite, no centro da cidade de Cascavel, num bar chamado Hooligans, Fabrício e Fernando resolveram comemorar a aprovação dos alunos numa prova do concurso público. Lá foi muito divertido. Fernando estava preocupado com esse evento, porque não é muito afeito a encontros mais estreitados com os alunos. Ele é mais reservado. Fabrício é um bom boêmio. Foi de coração aberto, sabia que ia ser o dia mais divertido do ano, afinal de contas foi tanto trabalho, tanto sofrimento, tanta preocupação, tanta dedicação, todos mereciam aquele ápice de alegria. E lá eles beberam bastante, Fabrício acabou exagerando um pouco. Fernando já pensara: ora, meu Deus do céu,
como esse rapaz é irresponsável. Amanhã nós temos que trabalhar e ele nem para pensar nisso, coisa e tal. E aí, Fernando teve que carregá-lo para casa, ficou cansado, resmungando da vida. Ah, Fabrício sempre me arruma uma dessas. Então tá vendo como a história até se ampliou? Se você observar aqui, ó, nós voltarmos, aqui é terceira pessoa. O texto anterior também é terceira pessoa. Mas tá vendo aqui, ó, neste nosso materialzinho, deu uma linha completa e um pouquinho de uma segunda linha. Agora no outro aqui, ó, deu duas linhas completas e mais da metade de uma terceira linha. Então o narrador onisciente, ele de fato acaba indo além, porque ele traça os fatores psicológicos e temporais dessa narrativa. Então, esse narrador onisciente aqui, ele sabe tudo, inclusive o pensamento dos personagens. E ele ainda vai fazer referências aos valores temporais, passado e futuro, porque obviamente a história está acontecendo. Naquele momento em que ela acontece, ela é o presente. Mas mesmo assim ele vai fazer uma reflexão sobre o passado, talvez para justificar o que está acontecendo ali, e ele vai fazer uma reflexão sobre o futuro para tentar traçar uma consequência, um resultado daquilo que está sendo executado no presente momento da narrativa. Então, é um pouquinho diferente, tá? Agora, em prova de concurso público, quando pedem para identificar o narrador, Jesus, é muito fácil. Mas muito fácil, muito fácil. Vai estar ali o foco narrativo, primeira pessoa ou terceira pessoa, e na maioria das vezes, quem cai? O narrador, personagem. É bem fácil. Agora a gente vai entrar na seara mais complexa. Olha aqui, ó. Nós vamos falar sobre tipos de discurso. Então, olha aqui, ó. Observação 2. O texto narrativo é um texto polifônico, em que as diferentes falas são apresentadas em discursos. Isso já caiu em prova? Já. Então, quando se fala em polifonia, quando se diz que um texto é polifônico, significa que um discurso foi apresentado. Não é mais só o narrador falando. Isso já caiu em prova. E aí, claro que o cara, quando faz uma questão como essa, ele já coloca ali no trechinho uma citação direta, um discurso direto, para mostrar que houve o quê? Mudança de voz. Para mostrar que houve mudança de quem está falando. Antes era um narrador, passou a ser quem? O personagem. Então, neste momento, nós temos um texto polifônico. Aí, olha só, quando a gente fala em tipos de discurso, nós temos três: o discurso direto, o discurso indireto e depois tem o indireto livre. Só que vocês viram que eu joguei bem lá para o finalzinho o discurso indireto livre, porque nas provas, de modo geral, o discurso direto e o indireto acabam ganhando mais relevância. E nem é exatamente por conta de uma identificação do tipo de discurso. Ah, quem está falando aqui é o personagem, quem está falando aqui é o narrador. Não, é bem mais profundo. É numa questão de reescritura, uma mudança de discurso direto para discurso indireto, exatamente porque vai mudar a concepção do tempo verbal. E para você fazer essa reescritura, é preciso entender essa mudança. Portanto, se torna uma questão que valoriza um candidato bem preparado, que valoriza um candidato que tem hábito de leitura, que valoriza o candidato que entendeu a dinâmica aqui
teórica que valoriza o candidato que fez exercícios sobre este assunto. Agora, se o camarada é marinheiro de primeira viagem e chega a se deparar com uma questão como essa, vou te falar, dificilmente vai acertar. Então vamos aqui por partes. Primeiro, tipos de discurso. Nós temos 3 apenas, tá? Vamos lá. Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Quem fala? Vamos lá, eu vou fazer um panorama. Vou fazer como alguns professores de direito fazem com vocês. Vou dar um pequeno resumo teórico aqui sobre esse assunto. Depois eu vou mostrar o nosso material. Esse nosso material seria como se fosse a letra da lei, a letra seca, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui. Quando a gente tem um discurso direto, por que ele se chama discurso direto? Porque não há interferência do narrador. E como não há interferência do narrador, significa que quem fala no discurso direto é o personagem. Já no discurso indireto, o que vai rolar? Uma interferência do narrador. Então, neste momento, nós estamos diante de uma fofoquinha. É como se fosse uma fofoquinha. O narrador descobriu e agora está nos contando. Então, o discurso indireto, quem fala é o narrador. Agora, no discurso indireto livre, nós temos 2 análises aqui para fazer, tá? Primeiro, uma análise mais tradicional, o que provavelmente pode cair na tua prova no cenário do concurso público. Quando coloca um discurso indireto livre e pergunta quem está falando, provavelmente na opção vai aparecer uma mescla, uma mistura, pois os manuais literários mais tradicionais dizem que o discurso indireto livre é uma mistura de falas entre narrador e personagem. Que hora um fala, hora o outro fala, então não tem como definir. Agora, se a gente aprofundar um pouco mais, perceberemos que existe uma diferença gritante do discurso indireto livre para os outros discursos. Não só para o direto, mas também para o indireto. Porque no direto e no indireto, a tentativa é reproduzir a fala do personagem. Inclusive, vocês vão perceber que tanto no direto quanto no indireto haverá a presença de um verbo chamado elocução, o verbo de elocução, ou verbo dicende. O que significa verbo dicende? Verbo que diz. E por que verbo de elocução? Porque é um verbo que também prepara para a fala. Os linguistas, de modo geral, eles chamam o nosso conhecimento de mundo de saber elocucional. O que isso significa no fim das contas? Que nós só podemos falar sobre o que sabemos. Eu não posso falar sobre aquilo que eu não sei. Seria impossível. Por exemplo, eu gosto de futebol. Eu posso falar sobre futebol? Eu entendo as regras de futebol? Entendo. Eu não sou um estudioso sobre futebol. Mas como eu gosto, como eu acompanho, eu sei quais são as regras, eu conheço alguns times, eu acompanho a seleção brasileira, eu acompanho o meu time, eu acompanho os campeonatos, eu posso falar sobre. Posso falar sobre. Minha seara de trabalho, língua portuguesa. Posso falar sobre a língua portuguesa? É o que mais faço de minha vida. Agora vamos mudar o panorama. Vamos supor que alguém me peça para falar sobre beisebol. De cara assim no seco? Impossível. Não faço a mínima ideia.
A única coisa que eu sei é que alguém arremessa uma bolinha e um outro alguém tenta rebater com um taco. Só isso. E acabou. Não faço ideia de como é que funcionam as regras. Para eu falar com exatidão, de forma satisfatória, eu precisaria estudar sobre o jogo. Mas isso exigiria um tempo. E aí, obviamente, depois de estudar, eu já saberia sobre e eu poderia falar. Agora, de supetão, de improviso, impossível. Se alguém chegar para mim e falar assim, Sidoca, o que você sabe sobre direito previdenciário? Eu vou dizer, não sei nada. Fale aí agora sobre direito previdenciário. O máximo que eu iria falar é um direito que cai no concurso do INSS. Não sei nem se cai em outro. Era a única coisa que eu ia saber falar. E se é previdenciário, tem alguma coisa a ver com a aposentadoria, né não? Né? Previdência, coisa e tal, pá! Ah, Sidoca tá arrebentando. Só sei isso. Sei mais nada. Mas aí, Sidoca, você vai precisar falar sobre direito previdenciário. Você vai precisar dar uma aula de direito previdenciário. Eu seria capaz de dar uma aula de direito previdenciário? Agora não. Seria a posteriori? Seria. Me dá um mês, 2 meses. Eu vou estudar. É só uma aulinha? Um mês, está tranquilo. Qual o conceito? Qual parte do direito previdenciário? Ó, essa parte aqui. Beleza, vamos preparar e vou dar essa aula. Mas agora, de improviso? Impossível. Então, só posso falar sobre aquilo que eu sei. E é por isso que na hora em que a literatura quer apresentar as falas dos personagens, nós vamos encontrar verbos de elocução. Então, vamos ver aqui as características. Mas antes de passar para essas características, eu já quero falar aqui qual é a principal diferença para o discurso indireto livre. No discurso indireto livre não existe a tentativa de reproduzir a fala. A preocupação é com o pensamento. Então você vai perceber um fluxo de pensamento, um fluxo de consciência. Dentro da faculdade, nós dizíamos que o discurso indireto livre é uma espécie de monólogo narrado. Existe um autor muito bom que fala sobre isso, chamado Ronald Melo e Souza. E ele dizia que era um monólogo narrado, porque a preocupação era apenas o pensamento. Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais isso para você entender essa dinâmica. Mas vamos agora pegar as características similares e as distinções. Então acompanha aqui comigo. Discurso direto. A fala da personagem é apresentada de forma direta, sem paráfrases do narrador. Então veja, Maria disse, travessão, ontem choveu muito na região sul. Maria aí é a personagem. Então vamos às exigências. Tá vendo esse disse? O disse aí é o verbo de elocução, mas é qualquer verbo que prepara para a fala. Não é só disse, não. É disse, perguntou, indagou, respondeu, falou, questionou e por aí vai. Agora, olha aqui outras coisinhas que nós temos também. Os dois pontos e o travessão são sinais característicos do discurso direto. Agora, necessariamente os dois devem aparecer? Não. Ou um ou outro. Na maioria das vezes, inclusive, aparece quem? O travessão. Mas o ideal seria que aparecessem os dois pontos e o travessão. E agora aqui, ó, esta fala, ontem choveu muito na região sul. Quem foi que disse isso? A Maria. Pronto. O que é o personagem. O narrador teve alguma influência aqui? Não, zero. Não há interferência do narrador. Agora, continuando. Olha o próximo aqui. Discurso indireto. O narrador reconta a fala da personagem com suas próprias palavras, ou seja, ele interfere. É uma fofoca. Ele ficou sabendo e agora vai contar. Mas vamos ver o que continua tendo e o que deixa de ter. Então veja aqui. Maria disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Então perceba que eu continuo tendo o verbo de elocução, o disse. E por que eu continuo tendo o verbo de elocução? Porque continua sendo a tentativa de reproduzir a fala de uma personagem. Só que agora eu vou perder os sinais característicos de pontuação.
os dois pontos e o travessão, eles simplesmente vão sumir. E vai entrar quem? Um que é uma conjunção integrante. Ó, Maria disse isso. E agora, essa fala aqui não é mais da Maria, não é mais da personagem, é de quem? É do narrador, tá? Então, meus amores, eu vou dar um intervalinho aqui agora e daqui a pouco a gente volta traçando ainda mais as similaridades e as distinções dessas duas estruturas. E a gente vai observar como é que podem fazer as questões de reescritura, tá? Então daqui a pouco a gente volta. Beijão, tá?